Introdução. Propomos-nos abordar aqui o problema do pensamento filosófico hispano-americano. Antes de pormos-nos à obra, queremos, contudo, fazer alguns esclarecimentos prévios que facilitarão a compreensão e o juízo crítico de nosso trabalho. Em primeiro lugar, desejamos deixar bem estabelecido que só nos ocuparemos do pensamento filosófico propriamente dito, e, portanto, não trataremos, senão, indiretamente, das outras modalidades do que, de forma genérica, se pode chamar pensamento. Por exemplo, crenças religiosas, programas políticos, ideias artísticas, etc. Em segundo lugar, segunda restrição, só atenderemos ao pensamento filosófico da área hispano-americana, não do americano em geral, nem sequer do íbero ou latino-americano, ainda que haja boas razões para se pensar que as conclusões do nosso estudo possam ser estendidas sem esforço para a filosofia do Brasil ou, o que é praticamente a mesma coisa, ao conjunto da América Latina. Assinalemos, de passagem, que a maior parte dos trabalhos que nos últimos anos abordaram a problemática do nosso pensamento, assim como a da nossa cultura, empregaram com intenção específica a denominação de americano, da qual nasceram equívocos e entrecruzamentos conceituais que temos de evitar, pontuando bem que o tema de estudo alcança só a América hispano-índia. Por outra parte, sem desconhecer a existência de possíveis diferenças nacionais, tampouco entraremos no exame da filosofia dos diversos países da área delimitada, o que supõe a tese implícita que damos por bem estabelecida de que se pode falar da nossa América como uma unidade e, portanto, também do pensamento dos países que fazem parte dela como entidade singular, como unidade essencial. Por último, convém esclarecer que dentro do tema considerado se compreendem três questões distintas, ainda que vinculadas entre si, questões essas que, de um modo ou de outro, foram tratadas no debate sobre a nossa filosofia. São elas: 1. A questão fundamentalmente descritiva de como foi o pensamento hispano-americano e se houve uma filosofia original, genuína ou peculiar nesta parte do mundo. Nota 1. Deixamos flutuante momentaneamente o sentido desses termos. Mais adiante, no momento oportuno, proporemos as precisões de seu uso que acreditamos necessárias. 2. A questão mais bem prospectiva e normativa de como deverá ser a filosofia hispano-americana se quiser conquistar a autenticidade e assegurar um progresso futuro. 3. A questão de se o hispano-americano ou o peruano, o mexicano, o chileno, etc., deve ou pode ser tema de nossa reflexão filosófica, e de que significado tem tal tema para a constituição de uma filosofia própria. Aqui nos encarregamos das três questões, porém, sem separá-las totalmente umas das outras, pois o debate do problema da filosofia hispano-americana, como se tornará claro no capítulo 2, mostra que as exposições se acham estreitamente vinculadas e o enfoque e solução de cada uma delas afeta o tratamento das outras. Este é um estudo de história das ideias, mas supõe uma investigação nesse campo e se nutre dela, não obstante, sem prejuízo de remeter aos estudos especiais. Nota 2. Como a exposição geral da história de nossa filosofia, pode-se consultar o livro de Manfredo Kempf Mercado,
História de la Filosofia em Latinoamérica. Na publicação da União Pan-Americana, Fuentes de la Filosofia Latino-Americana, se poderão achar abundantes referências complementares. Não obstante, sem prejuízo de remeter aos estudos especiais, começaremos dando uma olhada na evolução do nosso pensamento filosófico ao longo da história. Este apertado resumo, que dará conteúdo ao primeiro capítulo, tem em vista, mais que oferecer uma recordação detalhada do processo filosófico nos diferentes países da América hispano-índia, desenhar as principais linhas do desenvolvimento que dão um perfil característico à nossa evolução intelectual. No final do capítulo, trataremos de enumerar os mais evidentes traços da filosofia hispano-americana para formular, à luz de tal balanço, sua problemática essencial. O segundo capítulo exporá os mais significativos enfoques do problema da filosofia desta parte do mundo. Nosso propósito será, neste caso, apresentar um quadro o mais sintético e objetivo possível do debate em torno da possibilidade, da realidade e do futuro de nossa reflexão filosófica. Debate que foi muito rico e agitado nos últimos decênios. Tampouco pretendemos aqui ser exaustivos, mas tão somente ressaltar as mais influentes e típicas contribuições ao estudo dessa problemática e as conclusões a que conduz o confronto dos diversos pontos de vista interpretativos. Enfim, o terceiro e último capítulo proporá uma interpretação do sentido e caráter da nossa filosofia, baseando-se nas conclusões e resultados do debate estudado no capítulo anterior e também de outros aspectos e contribuições das ciências sociais contemporâneas, sem que isso dê, certamente, sentido sociológico à dita interpretação. Nem pretendemos substituir a investigação científico-social por um enfoque crítico que possua seu sentido e seu campo de ação próprios, dentro do que, como Dilthey, se costuma chamar filosofia da filosofia.